por eu não ter vindo cumprir o que eu tinha prometido. Não foi possível. Tem horas que eu ainda acho que sou forte, mas a carne não é fácil, então não foi possível vir. Mas estou aqui hoje para falar mais um pouco de Jesus. E o que eu prometi para sexta-feira passada, na próxima vai estar aqui. Eu creio. Se Deus permitir. Se não permitir, eu estou na glória com Ele. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu gosto muito de usar essa ética. Quando você for em algum lugar para falar de Jesus e você chegar atrasado, não se desculpe quando chega. Fale a palavra, dê o recado, no final você se explica. Como hoje eu cheguei no horário, eu posso me explicar de sexta. Amém? Porque senão nós ficamos mais importantes do que Deus. E porta-voz não é mais importante que Deus, ele é só um porta-voz. Se ele não estiver disponível, outro dá o recado. Amém? E essa é a minha posição perante Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, eu queria ler algo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto você vai escutando os rojões aí, você vai achando aí para nós falar um pouco mais da palavra de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é soberano. Todos já acharam o quinto livro da Bíblia? Amém? 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, que é a palavra de Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nós te clamamos mais uma vez, Senhor, para que tu, Pai, venha fazer a sua vontade sobre a vida desse homem aqui falado. Para que tu venha fazer a sua vontade, Pai, sobre a vida do Francisco Pequeno, Pai, porque eu sei que tu vais operar e vai fazer a sua vontade sobre a vida desse homem, Pai, porque vai aqui nesse mesmo público que nós vamos testemunhar e glorificar, Pai, que tu fez mais um mover, mais algo para de bom na vida de um homem aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém. Podeis aceitar, amados? Glória a Deus, aleluia. Amados, esse versículo bíblico aqui que eu li isolado em Deuteronômio, das coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre. Aleluia. Para que cumpramos toda a palavra de Deus. Glória a Deus. O que é essas coisas encobertas que Deus revela, que Deus mostra, como Ele mostra, por que Ele mostra nas nossas vidas? Eu preparei algo aqui que diz assim, ó: revelações da palavra de Deus. A revelação pode ser definida como o processo pelo qual Deus comunica ao homem verdades que este não poderia conhecer de outra forma. Os detalhes da criação presente em Gênesis 1 e 2 são um exemplo. Revelação, visto que o homem não havia sido criado até o sexto dia. Não seria possível conhecer os fatos da criação sem que Deus os revelasse a Moisés. Porque só no sexto dia o homem foi criado. Não é verdade? Então depois é que ele revela para Moisés, quando ele fica o tempo onde ele tinha que ficar, que ali ele começa a escrever tudo que ele tinha que escrever. Em 80 anos ele escreveu todas essas passagens bíblicas aqui que a gente lê. Principalmente o Pentateuco, não é verdade? Então, a revelação de Deus, às vezes você fica confuso quando alguém vem e te entrega um recado de Deus, ou quando num sonho você sonha algo e você fica atônito. Você fala, o que é esse? Isso eu não consigo revelar.
Mas quem veio falar com você em sonhos? Se foi Deus, não te perturbes. Porque se você não tiver o discernimento daquilo que você sonhou, não é importante, não é uma revelação. Quando é uma revelação, ela é clara, ela é transparente. É igual a pregação do Evangelho. De repente aqui o pastor daqui a pouco vai pregar e você fala, poxa vida, eu vim hoje aqui e Deus não falou comigo. É porque realmente ele não tinha algo para te falar hoje, mas ele está falando com o seu irmão que está aí do seu lado. Aleluia! O pastor está pregando e você também não consegue entender, ou ele, clame a Deus aí na hora, interceda. A oração de intercessão, ela tem muito poder. Senhor, põe palavras na boca do pregador. Senhor, derrama mais aí diretamente do teu trono. Unge os lábios dele, Senhor, que saia dele só o teu poder, só a tua palavra. E nada dele, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia! A Bíblia, ela é completa e ela é clara. Então, qual é a maior alegria de... Igual eu falei aqui a semana passada, só que eu não falei do que eu estava falando. Eu fiz uma pergunta assim: qual o professor que não se alegra quando o seu aluno faz a lição? Qual o mestre que ensina tudo e quando ele passa ele vê os discípulos dele tudo praticando o que ele ensinou? Ele não se alegra? Glória a Deus. Eu também não falei qual era o tema que eu estava falando. Alguns que estão aqui sabem qual é o tema, porque eu já falei desse assunto. Porque eu me alegro quando eu aconselho alguém e eu vejo que aquela pessoa deu ouvido. Aleluia. Aí você vê lá na frente aquela pessoa falando de você. Olha, o pastor falou isso, o pastor pregou tal assunto, ele foi usado por Deus para profetizar e eu recebi. Porque eu posso muito profetizar aqui na sua vida agora e de repente nada vai mudar na sua vida. Porque entrou em um ouvido e saiu do outro lado. Você não reteve aquilo para você. Glória a Deus. Então quando Deus vem revelar algo para você, é para você, receba. Ah, você fala, mas eu não preciso, eu estou muito bem, graças a Deus. Deve ser para o outro, deve ser para o vizinho. A palavra de Deus diz assim, ó: você que pensas que está de pé, vigie para colocar. Glória a Deus. Você que pensa que está de pé, isso é para pastor, isso é para evangelista, isso é para diácono, isso é para obreiro, isso é para novo convertido, isso é para quem não se converteu ainda. Porque se eu me afastar do Senhor, Ele vai continuar no mesmo lugar, foi eu que me afastei. Se eu não der ouvido à palavra de Deus, mas Ele mandou alguém pregar para mim a palavra dele. Porque quando nós chegamos no ponto de ser chamado de pastor, não significa que nós não somos mais ovelha. Aí é que nós somos mais ovelha ainda. E uma ovelha com uma grande responsabilidade de olhar para Jesus e ser obediente a Jesus. Porque ouvir a palavra, todos nós temos oportunidade. Hoje é muito fácil. Hoje tem a televisão, hoje tem o rádio, hoje tem panfletinhos, profetinha que distribui na rua. Então Deus está sempre falando conosco. Ou então é uma frase numa traseira de um carro. Por exemplo, Deus é fiel. É o que mais você vê. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu quero ver eu colocar atrás do meu carro e falar assim: eu sou fiel a Deus. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de mim mesmo. Eu quero ver eu ter a coragem de colocar: eu sou fiel a Deus. Aí é que eu quero ver, porque Deus é fiel. Eu sei muito bem que Ele é fiel. Mas como Ele é fiel e misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, eu não estava tendo essa rica oportunidade aqui hoje. Não estava. Porque eu sei de onde Ele me tirou, viu, pastor Robson? Eu sei de onde Ele me tirou, cara. E eu sempre falo desse assunto porque eu me envergonho muito das minhas práticas do passado. Isso, olha, eu fico olhando assim, um jovem de 20 anos que se converte, outro de 30 que se converte, outro de 19, outros de 15, outros que nasceram no berço e continuam. Olha só, e eu só fui conhecer Jesus aos 44 anos. Já tinha feito muito estrago, já tinha feito muitas desordens, coisas que às vezes não tem mais nem como consertar. Só Deus pode consertar todas as coisas. Porque Ele é Deus, Ele é Deus.
Eu dou um exemplo de uma jovem que ela sempre falava, pastor, do pastor dela. Mas qualquer assunto ela, queimava ele no mundão. E quando foi um certo dia, esse pastor ficou gravemente enfermo. E anunciaram na igreja que Deus ia recolher ele. Foi revelado lá, Deus ia recolher ele. Porque assim, deixa eu contar mais uma outra antes. A morte é só uma desculpa de como foi ela. Não interessa se o homem de Deus morreu com um tiro na rua, se ele foi atropelado, se ele caiu do avião e só morreu ele. Isso não é pecado. A morte é morte para quem não conhece Jesus. Quem conhece Jesus só passa dessa e vai habitar com Deus. Então, aquela jovem, quando ela ficou sabendo daquilo, o Espírito Santo tocou nela. Porque ela era uma fofoqueira dentro da igreja. Tem bastante, isso tem um monte. Mas amém, não cabe a mim isso aí. Quem vai curar isso é Deus, não sou eu também. E ela foi lá falar com o pastor. Ela foi lá no hospital, pegou um cartão, foi lá fazer a visita, entrou lá no quarto dele. Quando o pastor viu ela, ele chorou. Porque ele chorou de alegria. Porque ele fala, está acontecendo a salvação de uma alma aqui, dessa moça. Deus já falou com ele ali. Então ela chega para ele e fala, pastor, me perdoe. E ele fala, por que, minha filha? Porque a vida inteira que eu tive dentro daquela igreja, eu sempre fui contra o Senhor. Eu sempre orei oração contrária. Eu sempre falei muito mal do Senhor. E eu vi que o Senhor é um homem de Deus. Ele falou, tudo bem, minha filha, pega essa fronha, pega esse travesseiro meu aqui. Abre ele. Quando ela abriu, era tudo penas de ganso que tinha ali dentro. A pena mais suave para preparar um travesseiro. Aí ele fala assim para ela, vai até a janela e sacode esse travesseiro. E ela faz igualzinho. E ela vai lá e sacode aquela coisa. Aí ela volta rapidinho para o pastor e fala, fiz como o senhor mandou. Ele falou, agora vá lá, minha filha, e recolha todas aquelas penas que saiu desse travesseiro. E ela desce com a mesma fronha e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. E chegou o horário que ela tinha que voltar. Ela não levou nem um terço, nem um quarto, nem um quinto das penas que tinha dentro daquele travesseiro. Glória a Deus, aleluia. E ela entrega para ele assim. E ela, tá aí, pastor, mas eu não consegui achar. Ela falou, minha filha, essas penas que se perderam, que se espalharam, é igual a palavra que você falava de mim. Está entendendo o que eu quero dizer? Toma cuidado com o que você fala. Porque tem coisas que não tem mais jeito. Toma cuidado com os teus atos, que não tem mais conserto às vezes. Você não vai conseguir chegar em todas as pessoas, porque por mais que você fale para uma pessoa e peça segredo, ela também vai falar para outra e vai pedir segredo. E ela vai falar para outra e vai pedir segredo. O negócio vai escandalizando e cada um vai contar do seu jeito mais emocionante ainda. Glória a Jesus. É assim que Satanás destrói a igreja. Dessa maneira. Mas ainda bem que está escrito aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Dê ouvido para as coisas de Deus. E aqueles que você acha que não é de Deus, deixa que Deus vai dar conta do cabra. Dessa maneira. Deixa que Deus vai tratar. Não queira ajudar Deus, que aí você vai estragar tudo. Deus não precisa da sua ajuda. É nós que precisamos da misericórdia dele e da ajuda dele. Deus vai te revelar o que você está buscando. Não precisa buscar ler revistinha de adivinhação ou livro de sonho. Para com essas coisas. Ou ler o horóscopo. Você entendeu? É forte, Deus. Quem é do signo de leão aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu nasci, brasileiro é assim, eu nasci dia 6 de maio, né, Deus? 6 de maio, eu sou do livro de Leão de Judá. Porque esse negócio de horóscopo, isso é coisas inventadas, meu irmão. Inventadas, tá certo? Inventadas. É a mesma coisa que eu falo, Deus me revelou alguém que tem alguém aqui que tem uma dor de cabeça muito forte. Para com isso.
Quem que não tem uma dorzinha de cabeça? Então, eu posso até orar pela a dor de cabeça que você tinha. Amém, Jesus? Amém. Preste bem atenção. Aleluia, Jesus. As coisas reveladas de Deus é de Deus, meu irmão. Não é coisas reveladas do mundo, outrora, de histórias tristes contadas. Igual eu vou falar novamente sobre sonhos. Deus fala através de sonhos. Deus fala da forma que Ele quiser. Deus fala diretamente no coração. Deus, Ele pegou uma árvore lá, de repente aquela árvore começou a sair fogo dela. E o fogo não a consumia. Ele falou com Moisés ali. Deus, através de uma nuvem, Ele apareceu na nuvem, está lá escrito em Números, tá? Que Ele vem e Ele fala com Arão, com Miriam e Moisés. Ele vem dar um recado do que Ele ia fazer. Ele falou, olha, eu falo com o meu servo profeta que tem aqui, que é Moisés. E através daquela nuvem, Ele vem e fala com eles. Então, as revelações de Deus vêm da forma que Ele quiser. Não antecipe as coisas. Não tenha pressa agora que você chegou. Não tenha pressa. Sabe, não se turbe, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Que eu nunca vi um pardal andando com uma enxada nas costas. Eu nunca vi uma andorinha voando com um saco de semente nas costas. Eu nunca vi. E Deus nunca deixou faltar o alimento para ele. Não cai um ou dois pardais que Deus não saiba. Então, ó, não se turba. Confia no Senhor. Lá em Jeremias está escrito assim, maldito do homem que confia no homem. Deixa eu te explicar esse assunto como é que é, para você não fazer as coisas erradas. Ali Deus está falando que quer que primeiro nós confiemos nele. Entendeu? Mas eu posso confiar na palavra do meu amigo aqui. Mas primeiro é Deus que vai falar comigo. É Deus que vai confirmar as coisas comigo. Nunca leia também só um versículo isolado e queira tomar uma decisão. Ah, Deus falou comigo através desse versículo. Tá, então vamos ler 5 antes e 5 depois. Vamos ver a parte geográfica da situação aí. Vamos ver o que está acontecendo naquele local. Amém, Jesus? Amém. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Se desliga de tudo agora. De tudo. Esse momento é muito importante. Não abra seus olhos por nada. Essa semana morreu alguns homens do esporte. Antes de começar uma partida de futebol, todo mundo fica lá 1 minuto plantado. Só para honrar o nome do cara. Por Jesus Cristo, eu acho que a gente tinha que ficar o resto da nossa vida de olhos fechados e mesmo assim não pagaríamos. Então, nesse momento especial, peça para Deus revelar algo para você importante hoje. E quando sair da boca do profeta uma profecia, dê ouvido. Dê ouvido. Porque de repente essa última oportunidade que você está tendo na vida. A gente não sabe o amanhã. A gente não sabe de nada. É Deus que sabe de tudo. Vamos viver o hoje, porque amanhã pertence a Ele e o ontem já se foi. Deus vai falar com você poderosamente nessa noite. Você já veio do jeito que você está. Amém agora. Agora você já faz parte de uma nova família. Deus te resgatou. E Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele vai te oferecer algo muito especial. E só Ele pode. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja.